Olá, eu sou o Jordan e hoje eu vou te explicar um pouco como funciona o mecanismo do corte feito com a katana em papel. Várias pessoas me enviaram algumas perguntas, todas elas muito respeitosas, querendo saber alguns detalhes ou se eu poderia explicar algum detalhe técnico em relação a isso, porque elas queriam tentar o exercício de cortar o papel nas suas residências ou escolas. Primeiro que nós temos que pensar, eu vou explicar agora com uma tantou para ficar mais fácil para você entender pelo tamanho, né? Eu vou deixar isso aqui. Primeiro que nós temos que analisar é que tal como a katana, a lâmina ela tem uma terminação em forma de V. Então qualquer detalhe ou alteração neste processo, ele vai amassar o papel, ele não vai cortar. Então o primeiro ponto que nós temos que ter bem claro é que a parte do ramon, do corte, ela deve estar perfeitamente alinhada com o papel. Olha aqui. Ó. Né? Imaginemos aqui, ela deve estar perfeitamente alinhada. Se ela está assim ou assim, o papel vai amassar e não vai cortar. Então, o primeiro detalhe que nós temos que saber é isso. O segundo detalhe muito importante é que quando nós vamos realizar um movimento, os cotovelos eles vão marcar uma espécie de triângulo com a mão. Se um lado está desregulado ou está mais alto que o outro, a tendência é a lâmina não estar ajustada, é a lâmina não estar perfeitamente alinhada. Então eu tenho que observar detalhes como ombro, como cotovelo, como mão, a forma da empunhadura da mão, como nós já tanto falamos, não é? Que a força está na mão esquerda e a mão direita serve para desenhar o corte, alinhar perfeitamente. Aqui nós vamos ver exatamente esse processo. Outro ponto importante é o seu hará. Esses exercícios, em sua maioria, são derivações dos estudos do Haragei, que ele pode ser visto na música, na pintura, na poesia, na literatura, em tudo isso. A questão aqui é que nós estudamos um processo onde o hará vai ajudar o seu corpo a se manter estável dentro de uma posição que você necessita angular os ombros, o cotovelo, a partir do quadril. Então, se nós pensarmos dentro desta perspectiva, nós vamos ter uma força ascendente para, em um corte descendente, manter-se na mesma posição. Obviamente que isso tem dois lados. O primeiro é o ajuste mecânico do corpo. Nós vamos ver a parte da estrutura. E depois a parte funcional. A parte neurocognitiva, é a parte onde o corpo ele tem que entender os comandos da mente para que possa executar bem o movimento. Então, recordando um pouco, a lâmina deve estar alinhada, né? E principalmente, no que se refere ao triângulo, na postura que nós estamos realizando, no caso, seja Jodan no Kamai, né? Os cortes que são considerados descendentes, Kyryoroshi, Kiryotoshi, Makogiri. Cada um deles vai ter a sua particularidade dentro dos estudos relacionados ao Haragei. Por isso é tão importante. Se nós lembrarmos bem, no Haragei nós temos alguns tipos de respirações que vão facilitar. No caso dessa técnica, ela é realizada no elemento terra, ou seja, nós temos a inspiração relaxada e a expiração contraída apenas no final. O que eu devo contrair? 2 dedos abaixo do umbigo, a parte que sobe com 3 dedos acima do umbigo e a outra parte que se localiza aonde nós temos esse encontro com o externo. Essas 3 partes em uma linha reta devem estar contraídas para que a energia da coluna possa subir de maneira espiral. Então, quando eu centro o corpo e relaxo e essa energia sobe, eu devo sentir a escápula inundar dessa energia e o ombro estar perfeitamente alinhado, sem estar contraído, para que o cotovelo e a mão possam ser apenas um caminho até a ponta da katana, que é o que nos preocupa, né? Eu vou explicar agora para você
Vou deixar a tanto, um momento. E vamos usar uma katana. Vou escolher aqui alguma. Vamos ver. Pode ser esta aqui. Vamos deixar aqui. Tal como eu te falei, é muito importante, aqui outro detalhe, que o corte não seja realizado com essa parte. Essa parte nós usamos em makogiri, mas tem outra função. Neste caso, o corte deve ser realizado com o kisaki, com a parte da ponta da katana, né? Então, se você observar bem, o movimento ele vai ser isso, como se fosse uma vara de pescar. Ele deve cortar lá na frente e depois descer. Quando eu faço isso, né, não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade em cortar o papel. Agora, se você observar bem, eu fiz de maneira bastante descuidada para que você observasse esses detalhes. Isso não seria um corte limpo, tá? Você vai ver que em diferentes movimentos ou diferentes materiais, isso pode acontecer. Não significa que foi um corte errado. Você fez a técnica exatamente como ela deve ser feita, mas necessita ser aprimorado. Observe pequenos detalhes que nós devemos corrigir. Isso marca quando o hara não está alinhado, quando as forças não estão bem agrupadas ou alinhadas. Aqui nós temos um exemplo de quando o ombro ele não está favorecendo a energia para o corte. Você vê que essas ondas aqui, é quando o ombro está bloqueando a energia. Aqui nós podemos encontrar o típico caso onde os cotovelos foram ou funcionaram como o bloqueio para que o corte fosse correto. Isto seria o que nós chamamos de um corte perfeito. Algumas considerações são muito importantes, principalmente se você for praticar com um pensamento empirista, um pensamento pragmático. Quando um corte, por exemplo, não sair perfeito, é muito importante que você também avalie, por exemplo, no caso do corte com papel, se o papel não está úmido, se o papel não é velho, porque existem alguns fatores que podem também prejudicar o resultado de uma técnica, mesmo ela tendo sido executada com perfeição. Eu mesmo, quando às vezes vou cortar cartas de baralho, por ser um tamanho reduzido e por serem um pouco mais espessas no caso do papel, pode existir, pela carta ser velha, outro dia mesmo usei uma carta que tinha um baralho, não sei, 10 anos, e o papel já não tinha aquela mesma resistência e naturalmente estava um pouco úmida. Então, o resultado ele não foi 100%, ele foi um 98, 97. Então você deve considerar sempre as variáveis dentro das declinações que você quer avaliar, reavaliar e principalmente para melhorar a sua técnica, seja pragmático, seja correto com você mesmo. Um erro não é um acerto. Ele é uma experiência para que você possa chegar a uma técnica com resultado satisfatório. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e boa prática.